Olá! Que Deus continue conduzindo e direcionando a sua vida. Hoje estamos baseando no Salmo 51, verso 7. O salmista fala assim: Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Há um louvor cristão com o título Alvo mais que a neve, em referência com certeza a este salmo, e também ao profeta Isaías. Ele comenta a respeito disso, dessa ação do Senhor nos limpar. Jesus, em João capítulo 4, ele é descrito como a água da vida. Mas antes dele vir, o santuário de Deus, que é descrito em Êxodo 39:40, há uma pia onde os sacerdotes que iriam ministrar no santuário, eles se limpavam antes de entrar. Mas a água por si só, ela não limpa. Limpa assim só externamente e não internamente. Que é isso que é a ação que o salmista quer que o Senhor faça. Não é um lavar simplesmente externo. É se derramar perante a fonte da água viva, que jorra vida e senso de vida eterna. Por quê? Porque é o Senhor, por meio do Espírito Santo, que nos convence dos nossos erros. O salmista já está com esse desejo de que o pecado que ele cometeu seja retirado dele, e ele ficará mais branco do que a neve. Essa expressão, ela também é repetida em Isaías capítulo 1, verso 18, onde há um convite da graça do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, o que o salmista Davi, ele quer? Ser purificado com o sangue do Cordeiro, que antes de o Jesus Cristo, que nós sabemos que é o Cordeiro que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, no santuário ocorria esses sacrifícios, justamente pelo ato do pecador ter cometido esse ato contra Deus. Então era sacrificado esse cordeiro. Então Davi, ele queria ser purificado pelo sangue de Jesus. Posteriormente, meus queridos, leia 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 1 João 1, verso 7. Nós sabemos que quem nos purifica, quem conduz as nossas vidas a uma limpeza, uma purificação interna do nosso coração, tirando tudo que é mal, tudo que não está condizendo com a santidade do Senhor e o que Ele quer para as nossas vidas, é Ele próprio, por meio do Espírito Santo. Então, ir ao Senhor, clamando para que Ele mude você, essa ação de se prostrar diante de Deus, reconhecendo seus erros, falha, e os deixando no altar do Senhor, é permitir que o agir do Espírito Santo transforme você gradualmente. Constantemente, nós precisamos recorrer ao Senhor para que haja esse processo de arrazoabilidade, de conversação com o Senhor, para que possamos confessar os nossos pecados, nos arrepender e assim passar por um processo de santificação, ou seja, nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. E assim, com as mudanças que acontecem na nossa vida, vai ser perceptível
que é o Senhor que fez que estejamos mais diferentes do que as pessoas ao nosso redor nos conheciam. E é muito importante nós termos esta humildade de estar na presença do Senhor. Vamos orar? Santo, 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 precioso Deus, majestoso Pai, Senhor, nós precisamos confessar os nossos erros, os nossos pecados. Senhor, nos lava com teu sangue, Senhor Jesus. E esse lavar regenerador, esse lavar que nos deixa, Senhor Deus, mais submissos à sua boa e perfeita vontade. E com a sua água purificadora, a sua água viva também, nós vamos sendo lavados. E com as vestes brancas da sua justiça, nós somos mais brancos do que a neve pela graça do Senhor. O branco do Cordeiro, o símbolo de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Pai querido, nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.